Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Que patologia é essa? O que ocorre exatamente na fibromialgia? Essa dor generalizada, crônica e com outras manifestações, como dores de cabeça, alteração do ritmo intestinal, alteração do humor, depressão sempre associada à fibromialgia, ou leva à fibromialgia, ou a fibromialgia se associa à depressão. Formigamento e, importantíssimo, a falta do sono reparador. Aquele sono que você descansa. Portanto, as pessoas dormem mal, têm dores generalizadas, não conseguem muitas vezes exercer sua atividade normal e isso realmente causa um transtorno e uma alteração muito ruim na vida de todas essas pessoas. Atinge mais mulheres que homens, existe aí uma explicação hormonal, 5 mulheres para cada homem apresentam a fibromialgia. Ocorre mais também em mulheres em idade, mulheres novas, diferente de outras doenças que ocorrem em mulheres que é na menopausa, em idades um pouco mais avançadas. A fibromialgia, ela atinge pessoas que estão em plena atividade profissional. Então isso causa realmente um grande problema porque as pessoas não conseguem trabalhar. Será que a fibromialgia, ela tem cura? Tem tratamento específico para a fibromialgia? Será que utilizar-se de anti-inflamatório resolve o problema da fibromialgia? Então, todas essas dúvidas nós vamos esclarecer hoje aqui no programa com o Dr. Marcos Untura. Importante que não é dizer a vocês que não é um diagnóstico tão fácil, tem que se fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias reumáticas, porque está dentro das doenças reumáticas a fibromialgia, ou seja, não atinge as articulações, somente as articulações, como o caso da artrite, né, ou da osteoartrite, que é a antiga artrose. Então, um assunto muito interessante. Hoje muitas pessoas falam que estão em tratamento de fibromialgia. Pode, muitas vezes, o diagnóstico está certo, mas muitas vezes também ele pode estar equivocado, porque não é um diagnóstico tão fácil assim de se fazer. O exame clínico, a história clínica, a questão genética, tudo está envolvido na fibromialgia. Por isso convido vocês a não saírem daí, nós vamos para um intervalo rápido, como sempre, e voltaremos aqui já com o reumatologista, o Dr. Marcos Untura. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Como eu disse no editorial, hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. E convidei um especialista no assunto, né? Dr. Marcos Untura, que é reumatologista. O Marcos já esteve aqui no programa já várias vezes, mas faz um tempo bom que ele não pôde mais comparecer. E hoje ele, atendendo ao nosso convite, está aqui para falar desse assunto bastante interessante, né, Marcos? Essa questão da fibromialgia, hoje todo mundo fala que está com fibromialgia. Boa noite. Bastante interessante. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Imagina, uma vez mais. A fibromialgia hoje ela é um problema social, econômico e até conjugal. Sim? Uma definição diferente. Exatamente. Social porque afasta as pessoas do convívio com a sua família, com amigos, né? Econômico porque é uma grande causa de afastamento laboral, né? Sim. E conjugal porque às vezes dissolve matrimônio. Uhum. Mas a fibromialgia hoje você define como uma doença reumática não inflamatória, uma síndrome dolorosa crônica, né, que afeta de 5 a 11% da população normal. Quanto mais se busca com critérios, mais se encontra, e ela chega nos dias de hoje até uma prevalência de 30% nos consultórios de reumatologia. Nossa, um índice bastante alto.
Esse índice, né, essa estatística, você acha que os diagnósticos estão sendo mais feitos ou ultimamente com esse tipo de vida agitada, estressada, nós vamos ver as causas aqui, poderia estar aumentando o número de pessoas? É prevalente ou a incidência está aumentando mesmo? Eu acho que a incidência está aumentando porque se busca mais. Tá. E por que essa busca incessante? Porque, lamentavelmente, nós não temos exames de laboratório, exames de imagem, raio-x, ultrassom, tomografia, que nos leve a esse diagnóstico de fibromialgia. É um diagnóstico clínico de conversa entre médico e paciente. O paciente expõe com detalhes o que ele sente, o médico tenta interpretar se isso é uma fibromialgia ou não, baseado no exame clínico. Não tem exames de laboratório que nos ajude nisso. Agora, então a fibromialgia, ela é considerada na classificação como uma doença reumática? Ela é considerada como uma doença reumática não inflamatória. Diferente de uma artrite, por exemplo. Muito diferente de uma artrite, onde o componente inflamatório articular é uma coisa que você vê a olho nu. Articulação inchada, quente, vermelha, impossível de se movimentar. As dores da fibromialgia, elas são dores musculares. É o que o pessoal mais simples chama de dor na carne. Ele chega e fala, não me dói a junta, me dói a carne. E vai pondo a mão entre cotovelo e punho, entre ombro e cotovelo, nas pernas. E paralelo a isso, uma série de outras queixas que vai rechear o quadro de fibromialgia. A perda do sono, o corpo rígido pela manhã. Né? Não, isso daí, essa rigidez, normalmente ela é sempre superior a 30 minutos. Ela não chega a ser tão intensa quanto numa artrite, que às vezes passa de 1 hora, né? Mas a fibromialgia, ela se caracteriza por dor no corpo todo, rigidez matinal e perda do sono. Porque dói durante a noite? Ela dói. Mesmo a pessoa parada, em repouso, ela dói. Ela sente dor porque ela não dorme. E essa alteração do sono é uma das características da fibromialgia, que nós temos alguns problemas aí. O primeiro problema é a percepção da dor. O paciente com fibromialgia, ele tem uma percepção diferente do indivíduo normal. Então, por exemplo, o que é um estímulo com alfinete para a gente, que é uma pontadinha, para ele é uma coisa de uma intensidade muito grande. Então, essa percepção de dor é diferente. Outro fato interessante são alterações em algumas fases do sono, responsáveis pelo sono reparador, o sono que descansa. Sono REM. O sono não REM. O não REM. O não REM. Que é o sono que repara. Relaxa mesmo. Exatamente. O sono REM, quer dizer, movimento ocular rápido, né? Então nós temos um sono não REM com aproximadamente 4, 5 fases e o sono não REM com 4 fases. Há estudos que falam que a fibromialgia ela é uma alteração na fase 4 do sono não REM, ou seja, aquele sono que descansa, independente de quanto ele dure. Ele pode durar 8 horas ou 5 horas, o fato é que você se levanta no dia seguinte, preparada para um outro dia. Marcos, estatisticamente, o que tem mais fibromialgia, o homem ou a mulher? A mulher numa proporção de 5 para 1. Nossa, altíssimo. Ou 10 para 2 a favor das mulheres. Para cada 10 mulheres, 2 homens. Tem explicação? Existem hipóteses hormonais, certo? Relacionadas à produção de hormônio feminino. Existem teorias genéticas. Queda seria assim, em termos de... só para a gente fechar essa questão, seria a mulher na menopausa, por exemplo? Não, uma das coisas que mais preocupa hoje é que a incidência de fibromialgia em adolescentes está aumentando muito. Deixa eu perguntar. Adolescente e adulto jovem. Né? Então nada a ver com menopausa. Nada a ver com menopausa. Certo. E existe uma incidência muito grande em pacientes que passaram por processos depressivos. Então, às vezes, o gatilho
desencadeador da fibromialgia é a perda de um ente querido, um acidente automobilístico, uma queda de altura, uma infecção grave que leva... Um trauma, por exemplo. Um trauma, um estresse. Tá. Um estresse que atua como gatilho para o início de uma fibromialgia, que nem sempre se manifesta de maneira igual em todos os pacientes. Ô Marcos, é interessante você falou. Então, um dos gatilhos seria um trauma e... Um estresse. Um estresse, né? Um estresse pós-traumático que os psiquiatras falam. Ou quadros de depressão. O quadro de depressão. Aí você estava falando, até te interrompi, só para a gente fechar a questão, porque tudo acontece na menopausa, nesse caso não. Você falou a tendência genética. Sim. Também, né? Existe. Então, sim, existe. Se a minha mãe teve, eu tenho... Não necessariamente se a sua mãe teve, você irá ter. Existe uma herança nessas doenças reumáticas, sejam elas inflamatórias ou não, que é um tipo de herança chamada atávica, que são heranças que pulam gerações. Então, por exemplo, a sua mãe teve, vamos supor, você poderá não ter, os seus filhos não, sabe-se lá se os seus netos terão. E tudo vai depender com quem que esse pessoal se case. Porque às vezes, porque às vezes nós somos recessivos e a gente se casa com alguém dominante e a genética dos filhos pode puxar para alguém dominante e a gente fica livre de uma ou outra doença. Isso se vê muito diabetes, né? Exato. 3, 4 irmãos não têm diabetes e um lá tem. Não tem. Muito comum, até muito comum. Bom, então, crianças, pode ter fibromialgia? Crianças, não? Não, crianças eu nunca vi. Eu vi... Eu nunca vi também. Adolescentes aí na faixa dos 16, 17 anos, sim. Estão surgindo casos, mas com entrelaçamento muito grande ao convívio familiar. Entendeu? Pais em fase de separação, ambiente conturbado em casa, mau rendimento escolar, enfim, bullying. Eu te perguntava do bullying, que hoje está gritante, né, infelizmente. Está florescendo dia a dia. Muito. Então, são adolescentes que iniciam um quadro similar a uma fibromialgia, um pouco mais discreta, mas que afeta completamente o comportamento deles. Ô Marcos, existe uma questão dos 9 pontos, que isso é claro que é uma coisa mais técnica, mas só para as pessoas saberem, né? Como você falou muito bem, muitas pessoas falam, eu fiz uma ressonância, deu fibromialgia. Pois é. Eu fiz uma tomografia, deu fibromialgia. Então, acho que é muito importante esse esclarecimento à população, a todos que nos assistem, aos nossos telespectadores e telespectadoras, que não se faz diagnóstico com o exame de imagem. Então não adianta ficar pedindo exame de imagem para uma coisa que não dá para se ver, né? Eu acho o seguinte, que existe uma falta de objetividade do médico e uma falta de paciência do paciente em contar com detalhes o que está acontecendo com ele. Essa falta de objetividade médica leva a esses exames: ressonância, tomografia, ultrassom, laboratório. Então eu acho que, entre aspas, existe uma certa displicência, porque o paciente que vem com fibromialgia, ele já rodou tudo quanto consultório. Então ele chega e fala... Já tomou de tudo, né? Chega para você e fala, olha, você é a minha última esperança, né? E te põe contra a parede, o que até certo ponto te obriga a se esmerar um pouco mais e fazer um diagnóstico preciso. Mas quando ele se senta na sua frente, você pergunta o que o traz aqui ou no que eu posso ajudar, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: me dói o corpo todo. Então essa é a premissa que a gente precisa para ir destrinchando os sintomas dele. Onde dói, quando dói, de que maneira dói, lateja, não lateja, dorme bem, a maioria não dorme bem, ou dorme a poder de calmante, aí não vale, porque você perde parâmetro de avaliação. Exato. Você não sabe mas se o fato naturalmente está dormindo que bem. Com calmante ou sem calmante, você consegue determinar os 18 pontos... Não são 9, não? De cada lado. Ah, tá. Ok, 18. São 18 pontos estipulados pelo Colégio São simétricos.
São simétricos, são pontos que nós chamamos em espelho, Ah, tá. certo? Isso são pontos estipulados não ao azar e sim pelo Colégio Americano de Reumatologia. O último consenso, que é de 2012 ou 2013, já deixou padronizado, né? Então eles começam aqui na base da nuca, depois vem no terço médio do pescoço, região aqui dos trapézios, ombros, no meio das costas, cotovelo, quadris, coluna lombar e joelhos. Quando você se vê frente a um paciente com fibromialgia, você precisa ter algumas coisas nos quais você vai se basear, que são as dores generalizadas, a rigidez matinal. De 1 hora por aí. Menor que 1 hora. 1 hora é a artrite. É artrite reumatoide, né? Então, dores no corpo todo, rigidez matinal inferior a 60 minutos, alteração do sono, do ritmo de sono, e ao exame clínico você investiga os 18 pontos. 11 ou mais pontos acompanhado desses sintomas anteriores te permite fazer um diagnóstico provável de fibromialgia. Esses pontos, vamos dizer assim, são dolorosos? Eles são dolorosos e a maior dificuldade que você tem é conseguir colocar a mesma pressão em todos eles. Porque existem pontos que têm um tecido adiposo, tecido gorduroso mais espesso, e tem regiões onde nem tanto. Mas o Colégio Americano de Reumatologia, ele te preconiza uma pressão de aproximadamente 4 quilos. 4 quilos. Por pressão. Então existe um aparelhinho, né? Que é nós chamamos de dolorímetro, né? Que você consegue mais ou menos dimensionar a mesma pressão para todos os pontos. É quase impossível você fazer tudo igual, mas é uma sensação diferente que o paciente refere quando você palpa uma região que não pertence a esse ponto. Marcos, você falou em sono, você falou da rigidez matinal, você falou da dor generalizada, não está localizado só em articulações, falou dos pontos. Existe alguma interligação ou comorbidade com a questão do trânsito, funcionamento intestinal? Tem. Quando você pega a relação dos sintomas que compõem a fibromialgia, ela não se limita só à dor, alteração do sono e ponto dolorido. Você pode ter frequentemente formigamento de mãos e pés, ressecamento de boca e nos olhos, ressecamento vaginal, alteração do trânsito intestinal, e tudo isso causado por um distúrbio neurohormonal que depende de substâncias moduladoras, tipo serotonina, dopamina, certo. Entendeu? E o triptofano, que é a grande vedete hoje, que lamentavelmente a gente ainda não dosa. Mas existe uma alteração evidente do triptofano que parece que é um neurotransmissor. Um neurotransmissor vai ser um fator, assim, digamos, um divisor de águas quando a gente tiver acesso a essa dosagem. Hoje só nos Estados Unidos se faz. Então quer dizer que o estudo que foi feito, a diminuição do triptofano pode ser uma das causas ou... Na verdade, a fibromialgia, ela poderia vir com um aumento transitório do triptofano. Aumento. Mas você raciocina hoje mais em termos de serotonina, né? Porque numa explicação muito simples, você produz a serotonina e ela deveria ir a um determinado lugar surtir o efeito dela. Certo. Nesse meio de caminho, ela é sequestrada. E ela não chega, ela é sequestrada por outras substâncias. Por isso que os medicamentos que você usa hoje, alguns são inibidores da recaptação de serotonina, outros são inibidores da recaptação da dopamina. E nessa fisiopatologia, nesse mecanismo de lesão, entre aspas, é que você se baseia no tratamento. Ô Marcos, isso eu não sei, nós já fizemos até uma vez um programa sobre fibromialgia, há muito tempo atrás, que o programa já está indo para 11 anos, e eu me lembro que você não falou dessa questão dos neurotransmissores. Isso é uma coisa mais recente? É uma coisa aí que vem vindo? mais em estudo nos últimos 4, 5 anos. Ah, tá.
Então, né? Que tá ficou certo. mais evidente e com alguns ensaios de laboratório que, lamentavelmente, a gente não tem ainda acesso a eles pelo custo. Tá. Portanto, o nosso diagnóstico vai ter que continuar sendo clínico. Agora, mesmo não se dosando o triptofano, tem medicamentos à base de triptofano? Não. Também não tem. Também não tem. Não tem também. Hoje você tem medicamentos que se baseiam na recaptação, né, da serotonina e da dopamina. Tá. Bom, em termos assim de evolução, ela é algo agudo, tipo, você começa de um dia para o outro ter dor pro corpo todo, ou a situação é mais assim, dói uma parte do corpo, depois dói a outra meio que progressiva? Ela é de início insidioso. Tá. E esse aspecto insidioso, lento e progressivo, na maioria das vezes, na fase inicial e intermediária, ela passa despercebido. Exato. Certo? Pode ser uma dor, fiz um Exatamente. exercício muscular, fiz uma atividade física, alguma coisa Ou assim. até por falta dele, né? Ou até por falta dele. Tá. Mas o fato é que quando o sintoma dor começa a ser constante e rebelde às medicações convencionais, analgésico, anti-inflamatório, aí é onde o teu paciente vai se dar conta de que ele precisa de ajuda. E eu falo analgésico e anti-inflamatório... Normalmente se prolonga, né? Isso se prolonga muito. Com certeza. Porque o anti-inflamatório, teoricamente, ele não tem muita ação, porque não existe mecanismo de inflamação. Exato. O analgésico, sim. Mas às vezes você precisa lançar mão de um analgésico de uma esfera superior. Tamanho é a dor que o teu paciente eu sente. ia te perguntar. Você até falou que são pessoas que têm um limiar de dor Bastante pequeno. pequeno, quer dizer, um alfinetinho É vai uma ser coisa como se fosse uma extremamente mordida, né? dolorida. Mas mesmo assim, mesmo tendo um limiar menor, a dor é intensa mesmo. A dor é intensa. Altera a qualidade de vida da pessoa. Altera a qualidade de vida e é isso, às vezes, que é mal interpretado pelos médicos. Entendeu? A tal ponto que a primeira pergunta que o teu paciente faz quando você dá o diagnóstico de fibromialgia é a seguinte: tem cura? Então, há de se ter muito bom senso nessa resposta, porque a gente escuta o seguinte: eu consultei o Dr. Fulano de Tal e me disse que não tem cura. Então ele vem também na procura do diagnóstico, mas de um milagre. Tipo assim, alguém vai ter que... Alguém que explique com detalhes para eles que depende do conceito de cura que ele tem. Entendeu? Que nós vamos falar Que nós daqui a vamos falar pouquinho. sobre isso. Vamos. Porque... Qual que é o conceito de cura? Interessante. Qual que é o conceito Qual que é o de cura conceito? que cada um tem? Porque às vezes a bagagem de dor, de passagem por consultório que esses pacientes têm é muito grande e chega a ser desanimador para eles. Só que O que é pior, né, Marcos? pior. Não, o problema é que quando a gente fala que é um problema familiar, porque não sofre só o paciente, sofre toda a família que está Que ao tira o redor. humor, o relacionamento fica Tem conflitante. pessoas que eu costumo dizer que elas são verdadeiras instituições, né? Que é a mãe, é a avó, onde o fim de semana chega filho, nora, genro, netos, que casa de avó é fim de linha, né? Então é ali onde todo mundo sente o aconchego, né? Todo mundo volta às suas origens. Volta ao ninho. E a avó tá ali com dor, a mãe tá com dor, indisposta, não fala, não se relaciona. Então é um problema familiar também. Uma verdadeira instituição, essa foi É verdade. boa. Marcos, nós vamos ter que ir para um intervalinho aqui, gente. E nós voltamos já. Só que eu gostaria de lembrá-los, né, do programa, todo domingo, 19h30, pela TV Poços, reapresentação quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã, né? E também, importantíssimo, pelo canal do YouTube. Doutora Regina Cioff, você vai ter lá os programas, assistir novamente, tirar suas dúvidas, passar para seus amigos, porque o que nós queremos, eu aqui, meus colegas que aqui vêm com tanta boa vontade, é fazer diferença na sua vida, para que você tenha qualidade de vida. A gente volta já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Estou aqui com o Dr. Marcos Untura, um grande reumatologista, conhecido de todos vocês há muitos anos aqui.
em Poços de Caldas, a região também toda já conhece o Dr. Marcos, né? Marcos, em relação ao seguinte, você falou muito bem, eu acho que isso tem que deixar bem claro para as pessoas a questão do anti-inflamatório. Porque há um abuso de uso de anti-inflamatório, você sabe disso. Deveria fazer igual antibiótico, ter só como receita. É a minha opinião, porque anti-inflamatório pode dar problema renal, pode dar hipertensão arterial e tantas outras coisas. As pessoas às vezes abusam. Nesse caso, por exemplo, quantas pessoas não tomam anti-inflamatório à toa? No caso da fibromialgia, né? Eu só queria que você voltasse um pouquinho, quando você falou da artrite, você falou da fibromialgia, só para as pessoas entenderem. E a artrose, hein? Só para a gente fazer um gancho aqui. A artrose, ela é hoje classificada como uma doença inflamatória. A artrose não é só desgaste? Não. O desgaste da articulação é o produto final de uma ação inflamatória na articulação. Então, esse conceito de desgaste é um conceito mais ou menos ali na transição dos anos 90 para os anos 2000. Depois, os estudos foram evoluindo e chegou-se à conclusão de que substâncias pró-inflamatórias acometeriam a matriz cartilaginosa, promovendo um processo de desgaste. A tal ponto que a gente usa o termo artrose para dizer para o paciente que aquilo é um desgaste. Mas entre o meio médico, principalmente na reumatologia, não se usa mais artrose. Não se fala. Nem osteoartrose. É osteoartrite. Osteoartrite. Que seria a antiga artrose. Seria a antiga artrose que evoluirá para um desgaste. Seja em joelho, quadril, como joanete, como bico de papagaio na coluna, é tudo a mesma coisa, só muda o lugar. Mas... joanete é considerado uma É uma osteoartrite. Artrite? Uma artrose, sim. Olha, gente, interessante, joanete. Com deformação de osso, desvio de eixo, tudo Mas isso. ali não tem uma articulação ali? Tem, articulação do hálux. Do hálux, tá certo. É porque ela sai, o problema começa na articulação do hálux. Do hálux, é onde nasce... É o primeiro dedo. Onde nasce o dedão do pé. Certo. É ali onde o dedo começa a desviar para dentro e o joanete florescer. Entendi. Que... Se não for cuidado, vai evoluir para uma cirurgia corretiva. Só para as pessoas devem estar nos assistindo, é um programa bastante interessante, então eu fico tirando todas as informações aqui do Dr. Marcos. O que é o tal do bico de papagaio, Marcos? Não tem nada a ver com o nosso programa hoje, mas eu acho que é legal falar. O bico de papagaio é uma nova formação óssea, né, na extremidade da vértebra. Então, quando você submete a vértebra a um estresse mecânico, a um estresse inflamatório, regionalmente vai existir uma cascata de atividades inflamatórias e mecânicas que vai propiciar o crescimento de um novo osso. Então, a vértebra de cima, ela reage formando uma extremidade óssea assim para baixo, e a de baixo para cima formando uma coisa parecida com o bico de papagaio. Óbvio que existem diferentes fases, diferentes tamanhos. E o interessante é dizer que os bicos de papagaio, na região anterior da coluna, de tamanho pequeno, eles são totalmente inofensivos. Quando eles são laterais ou posteriores, aí já pode ter compressão de vasos, pode ter compressão de nervo e ter todo um contexto. Mas parece que a maioria é anterior, não é, Marcos? Ou não? Não, a maioria é posterior, principalmente coluna lombar, onde ela faz o ângulo, né? Na quinta vértebra, que é onde recebe o maior estresse mecânico. E por que acontece isso de ter o bico de papagaio? O bico de papagaio é sempre reação a uma atividade lesiva, certo? Às vezes você tem uma profissão a tua vida inteira que vai te levar numa determinada fase a um acometimento desse na coluna. Por exemplo, vamos pegar quem carrega sacaria na cabeça. Vai carregar sacaria a vida inteira, vai chegar uma hora que vai ter bico de papagaio na coluna, né? Trabalho tipo de agricultura, enxada, essas coisas também? Com certeza, mais dia menos dia vai aparecer. Óbvio que tem um fator genético muito... envolvendo também. Muito envolvente aí, né? Depende de uma herança familiar aí. Ô Marcos, como é que se diferencia? Às vezes, por exemplo, as pessoas falam, eu tô com LER, né?
LER é uma terminologia que você não usa, Não usa mais, hoje. DORT. Você usa a DORT, 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 né? Que é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Que é bem diferente de fibromialgia. Exatamente. Ela não tem muita coisa a ver com a fibromialgia, porque ela vai ter uma relação muito íntima com o tipo de atividade que as pessoas exercem. Então, por exemplo, datilógrafo, né? De antigamente foram os primeiros a desenvolver LER. Quando? Quando a máquina de escrever era mecânica, de tecla mecânica, você não via isso. Depois nós evoluímos para a máquina elétrica, que era a que tinha margarida. Né? Então aquilo era de um tato muito sensível. Aí onde surgiram os primeiros casos no DataSUS, né? E principalmente no setor de compensação de cheque bancário, que era feito à noite. Aí onde surgiram os primeiros casos da antiga LER. Né? Mas ela é sempre setorial. Não é como a fibra, é bem diferente. Não, ela, por exemplo, alguém que mexa com elevação, alguma atividade de elevação de ombro, né? Vai ter o seu acometimento no ombro. No ombro. Os eletricistas, por exemplo, que mexem com ferramenta de percussão, cotovelo e punho. Né? As costureiras manuais, que hoje você já tem cortado. Tem de corte elétrico, mas quando era na tesoura. Punha-se 4, 5 camadas de tecido e aquele tesourão. Aí você desenvolvia a artrose ou a tendinite, né? A lesão de esforço repetitivo na base do polegar. E aí vai, né? Aí vai. Não, só a gente dando uma pincelada, aproveitando aqui o Dr. Marcos. Bom, Marcos, nós falamos, você já explicou bem, tudo direitinho. Agora, o diagnóstico também você falou, como é o diagnóstico, aí se você quiser frisar mais alguma coisa, para a gente já passar para a questão do tratamento, né? Na parte de diagnóstico, essa parte clínica, ela é muito importante, que ela seja exaurida quando o paciente vai, esmiuçada, mas é interessante às vezes, no que diz, a gente deixou muito bem dito que o laboratório, pura e simplesmente na fibromialgia, ele não tem muita utilidade. Mas existem algumas doenças reumáticas que numa determinada fase da fibromialgia, elas se assemelham muito, principalmente a artrite reumatoide e a polimialgia reumática. Então, às vezes, é interessante você se apoiar num painel reumatológico, né, dar uma pincelada nos exames, para você ter certeza que realmente é uma fibromialgia. Porque nesses exames, nessas patologias que você falou, né, polimialgia e artrite reumatoide, aí os exames estarão alterados? As provas às vezes sim, às vezes não. Porque, nossa, aí é um rolo, né? Então, porque você tem, frequentemente, não é uma incidência muito alta, mas existe de 3 a 5% de fibromialgia que vem acompanhado de artrite reumatoide. Nossa, mas o acometimento... É uma coitada, né, mano? Pois é, mas só que na artrite reumatoide, na maioria das vezes, o acometimento, ele é articular, de grandes e pequenas articulações de mãos e pés, é simétrico, é progressivo, ele vem com componente inflamatório articular e uma rigidez matinal sempre superior a 50 a 60 minutos. Tá. E às vezes vem com uma coisa que te dá um alerta muito grande, que é a dor da temporomandibular. Às vezes a artrite reumatoide ela começa com dor de mandíbula. De mandíbula. De mandíbula, coisa que a fibromialgia não tem. Não tem. Nós vamos falar mais pra frente um pouquinho só de artrite reumatoide, né, Marcos? Que eu acho que é um assunto bastante interessante. Outras artrites, né? Não é só reumatoide. Bom, feito o diagnóstico, depois de um sacrifício danado, tem que cair na mão de um especialista, gente, porque não é fácil. É um diagnóstico difícil, né, Marcos? Você falando aqui, assim, as pessoas, é fácil, doutor. Não é fácil, porque sempre tem outras patologias, outras coisas envolvidas, né? Então, é claro que no tratamento você deve tratar a depressão. Porque a pessoa entra numa depressão. Alguns medicamentos, né? Que foram introduzidos para o tratamento da fibromialgia no passado, eles foram começados com os antidepressivos. Porque se você se lembrar do CID-9, ele era composto por números. Exato. Certo? E ele tinha lá uma coisa chamada reumatismo psicótico.
Então, quando você não sabia o que o teu paciente tinha, você dava aquele CID para ele. E a gente, sem querer, se dava um atestado de incompetência, né? Você não sabia fazer diagnóstico, punha aquele CID. Aí você põe geral lá. Depois, essa conceituação foi evoluindo e a gente chegou na fibromialgia. Aliás, só assim, abrindo parênteses, fibro por quê? Fibro. Mialgia é músculo. Mialgia é músculo, porque Dor no músculo. Existem em algumas situações áreas de fibrose dentro do músculo. E essas áreas de fibrose é o que os teus pacientes chegam e falam, olha, eu tenho caroço no corpo. E são caroços doloridos. E dá uma sensação de caroço, mas não tem, tem? Não tem. Mas você não consegue palpar? Consegue palpar, sim. Consegue palpar, são doloridos e eles se tornam muito doloridos pela zona de fibrose, que é uma cicatrização anormal, às vezes reversível. Essa zona de fibrose, ela é uma zona de baixa vascularização, chega pouco sangue, e por ser de baixa vascularização, é de baixa oxigenação, quer dizer, você tem tudo ali para entrar no sofrimento muscular. Mas às vezes você consegue reverter isso daí. Bom, interessante, viu? Fibromialgia por conta que tem fibrose. Então, aqueles pontos que você se referiu, os 18 pontos, você consegue palpar, talvez? Eu palpo os pontos, nem sempre eles têm caroço. Mas pode ter em outros locais. Pode ter principalmente no braço. No braço. No braço e na lateral da coxa. Tá. E às vezes sobre as nádegas, né? Que você tem que diferenciar de algum medicamento intramuscular aí feito no passado. No passado, né? que aí fez uma fibrose ali. Exato. Bem, o tratamento então, Marcos, envolve equipe multidisciplinar também, no caso da fibromialgia, não é só medicamento? Envolve psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, técnico em órtese e prótese, reumatologista. Técnico em órtese e prótese, por quê? Porque às vezes você tem pacientes que eles adotaram posições antálgicas. Eles adotaram posição, por exemplo, se a perna dele dói menos com ela encolhida, ele vai adotar essa postura para andar. Então tem que ter uma terapeuta ocupacional que às vezes te faz uma tala apropriada. Porque aí faz uma postura, quer dizer, de defesa acaba... Exatamente. Entendi. Mas tem algumas coisas muito interessantes antes de entrar na parte medicamentosa. Um dos pilares do tratamento da fibromialgia hoje é a atividade física. Quem for fibromialgia... Mas não dói fazer, Marcos? A pessoa... Você não pode introduzir atividade física logo de entrada. Você dá uma melhora. No primeiro sinal de melhora que a tua paciente tiver, você vai introduzindo alguma coisa de maneira lenta. E, no futuro, atividades que tenham um mínimo de impacto. Porque quando você dá um impacto nos pés, você transforma um estímulo mecânico num estímulo elétrico e hormonal com a secreção de beta-endorfina, que é o nosso analgésico natural. Então a atividade física vai ser benéfica. Os europeus, por exemplo, eles não abrem mão da dança no tratamento da fibromialgia. Certo. Né? Aqui ainda tem uma certa relutância. E a gente entende essa relutância por falta de hábito e pelo custo também, né? É questão cultural também, né? Questão cultural também. Mas você tem a parte complementar que é tão importante quanto a parte medicamentosa. A fisioterapia, a caminhada, a atividade na água, né? Que eu sou fã. Eu sou um adepto da hidroterapia. Eu não sou a favor da hidroginástica. Aliás, você é um adepto da água, né? Eu gosto muito de água para os meus pacientes. O Dr. Marcos, ele é termalista também, né? Não é isso, Marcos? Exatamente. O Marcos é especialista essas águas termais, igual nós temos aqui em Poços e outros locais. Então ele é especialista nisso. Termalista mesmo, né? Exato. Termalista. Podemos falar... Nós prometemos que ia falar um dia sobre isso, não falamos, né, Marcos? Nós vamos ficar devendo, né? Porque a água cura. Ou, pelo menos, mitiga. Como dizem os católicos, né? No próprio batismo se diz, né? Quem não passar pela água não entra no reino de Deus. Tá vendo? É isso. Marcos, nós vamos um intervalinho rapidinho, para o finalzinho do programa, aí você vai falar sobre os medicamentos. E eu nem vou conversar muito com vocês agora, para a gente ganhar tempo aqui e o Dr. Marcos poder falar um pouco mais sobre esse assunto bastante interessante, que é a fibromialgia. Volto já já.
Estamos de volta, como eu prometi, rapidinho aqui. Estou aqui com o Dr. Marcos Untura. Quem perdeu o programa maravilhoso. O Marcos, ele é muito didático, né? E, inclusive, é professor. Então, assistam pelo canal do YouTube, viu? Não deixe de assistir, não. Muito interessante mesmo. Porque você mesmo pode se cuidar, procurar um médico certo, entendeu? Isso que a gente quer. Marcos, você falou da físio, falou psicóloga. Importante. Muito interessante. Psicoterapia, na verdade. Porque um dos tratamentos hoje é a terapia cognitivo-comportamental, né? Isso. De extrema importância na terapêutica global da fibromialgia. Uhum. E para não... Só abrindo que o Marcos falou no começo do programa, que é um problema até conjugal, né? Porque é difícil, né? Principalmente a mulher, que é 5-1, pelo amor de Deus, reclamar o tempo inteiro na cabeça do marido, né? E reclama, né, Marcos? E não dorme direito. Os problemas são dois, né? Quem está mais perto dela, né? Exatamente. E é o que menos tem paciência para escutar, né? É o que tem. Mas também é por falta de conhecer, de procurar saber, né, Marcos? Marcos, medicamentos. Temos aí medicamentos que possam reverter? Você tem que traçar o perfil do seu paciente para saber que tipo de medicamento você usa. Tamanha é a gama de medicamentos que tem hoje. Mas é meio receita de bolo, né? Você tem várias receitas de bolo para fazer e ao final todos saem bons, né? Uns mais, outros menos, mas todos eles saem bons. Depende de quem faz também. Exatamente, depende de quem faz. Porque dependendo de quem vai fazer o bolo, não dá certo não. Você divide esse tratamento, né? Num tratamento sintomático, de sintoma, e num tratamento de base. Tá. O tratamento sintomático, ele está quase sempre direcionado aos analgésicos. Mas não os comuns, né? Desde os comuns, porque tem gente, por exemplo, que reage muito bem a paracetamol, dipirona, e tem gente que precisa, por exemplo, de uma oxicodona, de metadona, tem gente que usa morfina, né? Ou então, os de nível médio, codeína, tramadol, tudo isso. Então, a analgesia, ela é um negócio muito importante na fase inicial, que é o que vai fazer o teu paciente dá um ânimo, né? Dá aquele up, né? Para seguir em frente com o tratamento. Oxigenar o paciente. Por quê? Porque a terapêutica de base, ela não surte muito efeito antes dos 25 dias de uso. Então a gente tem que ter alguma coisa, um fator de empuxo para esse paciente se animar. Senão ele desiste, né, Marcos? Exatamente. Eu fui lá no doutor, tô do mesmo jeito, tem 10 dias que eu tô tomando, não resolveu. Exatamente. Entendi. Então essa analgesia, seja ela qual for, com medicamento, fisioterapia, hidroterapia, a acupuntura funciona muito bem para isso. Certo? Acupuntura. A acupuntura funciona muito bom para isso. A massoterapia, numa fase menos dolorida, que são as massagens, nas mãos de quem sabe, funciona muito bem. Então a gente não tem que ter melindre em pedir ajuda para outros profissionais. Claro, né? O fisioterapeuta, o psicoterapeuta, todos são importantes. A acupuntura, todo mundo em volta de um objetivo comum, que é o paciente. Mas você, além da analgesia, você tem um medicamento específico da fibromialgia. Aquilo que nós conversamos, que são os inibidores da recaptação de serotonina e da dopamina. Né? Então você tem aí uma série de antidepressivos que tem essa função, não usados na dose e com o propósito de um tratamento antidepressivo, com essa finalidade. É coadjuvante, né? Coadjuvante. Não é o principal. Porque eu já vi, Marcos, muitas pessoas, a gente conhece pessoas que estão tratando, tomando só antidepressivo. Existem... E anti-inflamatório. O anti-inflamatório não tem nenhuma ação aí, né? Nenhuma. Ela muito bem explicado. Ela funciona aí... O problema aí do uso do anti-inflamatório é que alguns, principalmente aqueles mais antigos, das COX-1, lembra deles? Lembro. Esses daí, eles têm uma atividade analgésica também.
o cetoprofeno, Certo. entendeu? O Arcox, se não me o engano. diclofenaco. O Arcox já é COX-2. Já é COX-2. Né? Tá. Ele é COX-2. Eu Mas lembrei do nome. Cetoprofeno, o diclofenaco. Diclofenaco. Então eles têm, por serem inibidores da ciclooxigenase 1, eles têm uma atividade analgésica. E às vezes ajuda. Só que às vezes no paciente hipertenso, paciente renal crônico, com problema de gastrite, úlcera, mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Dar problema. Né? Agora, os antidepressivos, os de última geração, eles são extremamente úteis. E tem pacientes que reagem bem só com o uso de antidepressivo. E tem outros que precisam de drogas mais avançadas, tipo pregabalina, né? Pregabalina, gabapentina. É tudo. Gente, não vai pôr nome nos filhos, hein? Pelo amor de Deus. São drogas que isoladas assim. ou associadas, você consegue fechar o cerco fisiopatológico da fibromialgia. Marcos, para encerrar, nós estamos no finalzinho aqui do programa. Então, dizer que tem tratamento, que o anti-inflamatório não resolve, que tem que procurar o médico certo, mas você falou uma coisa que eu quero que você esclareça. Tem cura ou não tem cura? Agora você falou que depende. Depende do conceito de cura, porque para o paciente com dor, qualquer melhora resulta numa imensidão. Então, se você explicar para o seu paciente como é que as coisas acontecem na fibromialgia, ele vai partir da premissa de que quem sabe o que tem se trata melhor. Ele entendeu o que está acontecendo. Ele entendeu o que está acontecendo com ele e que não existe milagre. O tratamento existe, ele é produtivo, ele é de resultado, porém a médio e longo prazo. Não existe tratamento de fibromialgia a curto prazo. Aquele que você começa a tomar remédio hoje, em uma semana você está 100% sem dor. Não existe. A cura que existe é, no decorrer do tempo, você ficar sem dor, voltar às suas atividades normais, como antes, na maioria das vezes com o mínimo de remédio possível, e eu conheço alguns casos que estão sem remédio e passando muito bem. Nenhum deles sem atividade física. Os que Você acha que o pilar da atividade física O pilar da atividade física, ele é fundamental. E a medicação, lógico. E o tratamento com... Gente, eu sempre falo aqui, Marcos, é o seguinte. Cada um, né? Não é porque a minha cunhada tomou, foi bom, aí eu vou tomar também, não é isso não. É sempre procurar, né? Tá enrolado, não tá melhorando, procura especialista, viu? Porque ele vai te aliviar, pra você ter qualidade de vida. Às vezes fica sofrendo 1, 2 anos, né? Tomando anti-inflamatório, que no caso da fibromialgia não resolve, e de repente você vai no especialista e ele vai conseguir conduzir teu caso. Marcos, a gente não tem mais tempo, leva o nosso coração, faz tempo que você não leva. Leva lá pra Liliane, fala que eu mandei pra ela. Viu? Muito obrigado. Tá bem? Vou colocar junto com os outros. Os outros, tá vendo, gente? É os outros, tem coleção já. Muito obrigado. Marcos, muito obrigada, viu, pela tua paciência, pelo teu carinho. E vamos brevemente fazer um programa sobre artrites, né? Vamos. Quantos tipos de artrites tem, Marcos? O total das doenças reumatológicas hoje, elas... Nem tem, né? Essa classificação ela é muito dinâmica, ela vai mudando. Mas os europeus falam aí em 521. Gente do céu. Porque uma desmembra em outra, essa outra desmembra em outra, então... Vai indo. Mas os 4 grandes grupos, né? As inflamatórias, as infecciosas, as degenerativas e as hemorrágicas. Vou trazer o Dr. Marcos aqui pra gente falar nisso. Marcos, obrigada, viu? Eu que agradeço. A vocês quero agradecer muito o carinho, a atenção, né? Eu tenho andado pela rua, pelas cidades, as pessoas assistindo Saúde em Seu Lar, dizendo que estão gostando, mas também você traz pessoas assim como o Dr. Marcos, né? E outros tantos colegas que vieram aqui, não só médicos, todas as áreas da saúde. As pessoas vêm com boa vontade, passam informações tão importantes para vocês que eu tenho certeza que fazem muita diferença na vida de vocês. Até a próxima semana, né? Um grande abraço a todos, claro, se assim ele permitir. Até lá!